Eu convido você para acompanhar agora comigo. Nós vamos começar a exibir hoje, a TV Minas Brasil vai exibir hoje, começando hoje, uma série de reportagens sobre a profissionalização da ação social. Nessa série de reportagens você vai conhecer os projetos de ação social que existem aqui em nossa cidade. Isso para sanar as desigualdades, muito importante. Então esses projetos têm em diversas cidades, mas muitas pessoas não entendem ao certo o que significam os projetos sociais e para o que servem cada um deles. Você já ouviu falar no CREAS, no CRAS? Já ouviu falar no Criança Feliz? Nós vamos tratar desses projetos aqui, viu? Então, a partir de hoje, você vai conhecer esses projetos e saber os objetivos de cada um. E hoje nós começamos falando aí sobre o CREAS. Veja só. Você já ouviu falar em ação social? Há muitas pessoas que pensam que serviço social ou ação social consiste apenas em entregar cestas básicas, Bolsa Família, dentre outros benefícios. Porém, a ação social vai além de doar algo. Promover uma ação social é mudar a realidade vivida por quem passa por algum momento difícil. No Brasil, a ação social encontra um cenário de desigualdade social, pois nem todos os cidadãos têm acesso à educação, à saúde e também a outros direitos de maneira justa e equalizada. Nesse cenário, foram implantados os CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, e os CREAS, Centros de Referência Especializados de Assistência Social, que têm um papel fundamental de garantir direitos à população. A assistência ela se organiza em proteção básica, média e de alta complexidade. Então, quando a gente fala CRAS, CREAS, esses já são os nossos serviços. São as portas de entrada para todos os nossos programas, projetos, serviços e benefícios. Tudo se dá através dos nossos centros de referência. Quando nós falamos de CRAS, então nós estamos falando de prevenção, nós estamos falando nesse investimento na proteção básica. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo com essas famílias, todo um trabalho mesmo protetivo e de garantia de direitos. Quando a gente fala de CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, nós estamos falando de um serviço onde as violações de direitos já se deram, E a demanda do CREAS, ela vem da rede, da rede também, como denúncia. Então, o CREAS atende aí as denúncias do Conselho Tutelar, do Ministério Público, de todo o sistema de justiça, todo o sistema de garantia de direitos. Então, o CREAS já trabalha com as violações de direitos de crianças, de adolescentes, de idosos, de mulheres, Ele tem essa tratativa. O CREAS em Paracatu está agora em sede própria, o que é importante para referenciar o serviço que sempre estará aqui disponível para a população que precisar. Os profissionais que trabalham no CREAS lidam com um tema complicado, a violação de direitos. E eles são contratados com base na norma operacional básica de recursos humanos que estabelece pré-requisitos para a contratação da equipe técnica, composta por psicólogos e assistentes sociais, dentre outros profissionais. A gente aqui no CREAS trabalha com violações de direitos, são demandas que chegam pela rede socioassistencial, Ministério Público, Disque 100, de forma voluntária também, denúncias através do nosso telefone ou pessoas que nos procuram aqui. E a gente atende todas as violações de direitos da cidade, além de medida socioeducativa. Para a gente conseguir explicar o que é uma violação de direito, primeiro a gente precisa esclarecer o que é um direito. Direito é tudo aquilo que está na Constituição Federal, que é resguardado por lei. Direito à educação, direito à alimentação, à moradia, à saúde. E essa violação se dá muito quando algum desses direitos deixa de ser resguardado pelaquilo que é o principal, o resguardador, que é a família. Então, vou dar um exemplo, a questão nossa da criança e do adolescente aqui dentro do CREAS. Uma violação de direito específico, a negligência, o abandono, a recusa de uma matrícula escolar, o abuso sexual. Idoso, da mesma forma, nós temos a violação do abandono, da negligência, dos maus tratos. Mulheres,
Violência doméstica é uma negligência, é uma violação de direito. Na questão medida socioeducativa, nós temos violação de direito, que é a recusa de uma matrícula escolar, é a recusa do direito de ir e vir, dele não ter esse direito de ir e vir por causa dessa violação de direito que ele cometeu ou que ele sofreu, entende? Então isso é uma violação de direito. O dia a dia das pessoas que trabalham no CREAS não é fácil. Lidam com pessoas que tiveram seus direitos violados e, mesmo assim, algumas delas recusam ajuda. Nós temos muitos casos assim, dependendo da demanda, porque como o CREAS trabalha só com violação de direitos, que seriam essas questões graves, por exemplo, violência sexual, quando há o abuso, enfim, a gente sabe que quando ocorre o abuso sexual, esse abuso geralmente ele vem de uma forma intrafamiliar, ou seja, é de alguém que está dentro da família, né? E muitas vezes chega a denúncia via conselho tutelar para a gente, e quando chega essa denúncia, não necessariamente a mãe ou aquele que é o principal cuidador dessa criança, por ser e muitas vezes depender também, pode ser se é o marido dela, que não é o pai da criança, ou muitas vezes pode até ser o genitor dessa criança, faz com que ela não tenha muito o que fazer, então elas recusam o atendimento. Então isso chega a acontecer sim, porque geralmente esse abuso vem de alguém da família, então elas têm uma certa resistência sim com os atendimentos. E o que vocês fazem diante de uma recusa? Como é a forma que vocês agem com essas pessoas, que a gente entende que a abordagem seja um pouco diferente? Sim. Vai depender muito de como essa demanda chegou para a gente. Porque se for via Ministério Público, essa família ela não vai ter como se negar nesse sentido, porque o Ministério Público ele oficializa o CREAS para que ofereça o acompanhamento para essa família. E apesar de ter um nível técnico alto, os profissionais do CREAS por muitas vezes se emocionam com as demandas recebidas. Afinal, são seres humanos dotados de sentimento e empatia. E quando há algum caso difícil para uma profissional, ela pode contar com a ajuda e a força da equipe. Eu sou mãe. Então, uma coisa que me emociona muito, que mexe muito comigo, como a minha colega Tainá já falou, cada um tem seu histórico. O abuso sexual, ele mexe muito comigo, principalmente quando é um abuso sexual de uma criança abaixo de 5 anos, de um bebê. Então, assim, isso me abala, me afeta psicologicamente falando. Eu tenho uma dificuldade de agir nesse caso, sabe? Assim, uma dificuldade técnica mesmo de agir, porque mexe com o meu emocional, mexe com a minha estrutura de mãe. Mas aí, assim, a gente tem uma equipe que nos apoia, aquilo que é difícil para mim já é fácil para minha colega, entendeu? Então a gente vai nos apoiando um ao outro, por isso a equipe. Mesmo com muitos obstáculos, a resposta das famílias atendidas ao serviço prestado pelo CREAS é, na maioria das vezes, uma resposta positiva, com índice de 70% de aproveitamento do trabalho. Muitas dessas famílias, elas precisavam desse apoio técnico para se reestruturar. Então, assim, a gente tem um índice de 70% desse aproveitamento desse trabalho. E isso não acaba. Quando a gente supera a violação de direito dentro do equipamento CREAS, a gente devolve essa família para o equipamento CRAS para que mantenha a vigilância, para que isso não venha a ocorrer novamente. Então amanhã nós vamos trazer mais reportagens falando sobre os projetos, as ações sociais que acontecem aqui em nosso município. São muito importantes aí para tentar sanar a desigualdade social nos municípios em todo o Brasil. Então aqui em Paracatu esses projetos também têm um cunho social, têm um cunho muito importante em nossa comunidade.